Voltamos com o nosso Jornal Jovem Pan. Obrigado pela tua companhia neste fim de semana. Eu quero falar um pouquinho de economia agora, porque o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que é mais conhecido como prévia do PIB, mostra que a economia brasileira avançou 0,7% em novembro de 2025, em comparação com o mês anterior. Esse dado foi divulgado nesta sexta-feira. E para falar sobre o tema, eu recebo agora o Haroldo da Silva, que é presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Haroldo, muito obrigado por nos atender neste fim de semana, uma ótima noite para você. E eu começo te perguntando de que maneira que esse crescimento, mesmo que leve, pode influenciar nas decisões do Banco Central relacionadas à taxa básica de juros e a preocupação com uma possível redução em relação à inflação no país. Olá, meu caro, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com você e com a sua audiência qualificada, desejar um ótimo ano de 2026 para todo mundo. Obrigado. Indo direto ao ponto que você mencionou, é importante dizer que as expectativas do mercado financeiro eram da ordem de 0,3, né? Nós temos aqui 0,7 de crescimento do IBC-BR nessa estimativa, nessa avaliação que o Banco Central fez, e ela é eu diria, uma aproximação daquilo que o PIB vai apresentar para a gente. O impacto disso na taxa de juros brasileira, eu acho que vai ser relativamente pequeno. Por quê? E eu explico. Nós temos uma taxa de juros hoje, a Selic, que está da ordem de 15%, o que reflete juros reais mais ou menos de 10% ou 11% ao ano. É um juro real muito elevado, que realmente traz a taxa de atividade econômica brasileira para baixo. E esse pequeno suspiro, né, que nós demos agora em novembro de 0,7, ele não necessariamente representa que a economia brasileira está aquecida e que a taxa de juros atual deva ser mantida. Eu creio que na próxima reunião, se não for nesta, na outra reunião que nós teremos logo no início do ano, nós já devamos encaminhar aí uma redução da taxa básica de juros brasileira, que é muito alta em relação a todos os padrões macroeconômicos que a economia apresenta. O que eu quero dizer, traduzindo de maneira bem simples, é que a taxa de juros básica brasileira hoje, a Selic, está num patamar bastante restritivo da atividade econômica, e isso não necessariamente vai ajudar a economia brasileira a trazer a taxa de inflação mais para baixo e o crescimento de maneira sustentável. Nós temos outras atividades, nós temos outras variáveis que precisam ser levadas em consideração, e uma delas, eu diria que certamente é a questão das contas públicas. Nós precisamos, sejam economistas mais progressistas ou sejam economistas mais voltados ao mercado financeiro, todos eles apontam que a taxa de juros brasileira está bastante elevada e que os gastos públicos precisam, de verdade, ter um outro endereçamento. Então, eu diria que esses são os pontos principais aí. Nós devemos ter uma redução de taxa de juros nas próximas reuniões do Copom, e esse crescimento que o PIB apresentou agora, ele não é demasiado, e ele certamente indica aí uma reacomodação da economia brasileira num patamar que desacelera, mas não desacelera tão rápido quanto parcela dos agentes econômicos imaginava. Haroldo, é muito difícil a gente pensar num corte de gasto público num ano eleitoral como 2026, né? Mais uma vez, há a possibilidade disso se arrastar para 2027, que é um ano apontado como aquele em que a bomba vai explodir. Você tem razão. Político nenhum, né, seja ele de esquerda, de direita, de centro, gostaria de reduzir a atividade econômica ali pertinho da eleição. Mas nós temos que parar de pensar no curtíssimo prazo, né? E outra coisa, eu não vejo problema necessariamente no corte de gastos públicos. O que eu aponto e o que eu faço com que todos nós façamos a reflexão é quais são os gastos públicos que nós deveríamos cortar. Na minha forma de avaliar, não é necessariamente o dinheiro que vai para o BPC, para quem tem dificuldades, para aquela família que tem muita dificuldade, que tem apenas um idoso na sua composição, que vai ser o grande ponto de corte de gastos públicos.
claro que todas as políticas públicas precisam de uma reavaliação. Eu sempre falo nas apresentações em que eu sou chamado a me pronunciar que, por exemplo, nós temos agora um seguro-desemprego com a taxa de desemprego das mais baixas das nossas médias históricas, e não faz muito sentido nós aumentarmos os gastos em relação ao seguro-desemprego com um desemprego muito baixo. Então, significa dizer, do meu ponto de vista, que nós precisamos reavaliar essa política pública. Esse é um ponto. Mas não quer dizer necessariamente que o seguro-desemprego deva sofrer uma redução aí do seu conjunto de pessoas atingidas. Talvez a gente devesse realinhar essa política. Outra coisa que é bastante importante mencionar, uma avaliação que se faz em relação aos gastos públicos é da efetividade daqueles tributos que deveriam ser cobrados e que não são cobrados. Por exemplo, a gente tem um rol de desonerações tributárias que deveria passar periodicamente por análise. Se ela está valendo a pena continuar aquela política ou se não vale a pena continuar. O grande problema é que uma parcela significativa daqueles colegas economistas que mencionam colocam simplesmente os gastos públicos relacionados às políticas afirmativas, aquelas políticas que são direcionadas efetivamente para quem precisa. Então, o que eu diria é o seguinte: nós precisamos sim cortar gastos públicos. Aquelas políticas que são direcionadas para puro populismo, elas precisam ser reavaliadas. Em algum momento isso vai ter que ser feito, mas não necessariamente nós precisamos abandonar algumas políticas de inclusão de pessoas que estão em risco, às vezes, né, risco social. Não é esse o ponto que precisa ser apontado. Nós precisamos, de verdade, avaliar as políticas públicas de uma maneira mais ampla e não necessariamente aqueles que são excluídos hoje do orçamento devem se manter excluídos, mas sim cada um dos pontos observar qual é o retorno que este investimento público faz ou que esta não arrecadação de tributação confere ao país. Então, eu diria para você que é uma avaliação mais ampla, mas você tem toda a razão. Em períodos como esse eleitoral, as coisas ficam sempre mais difíceis de serem destacadas, até porque o próprio governo também avança em alguns pontos que não deveria avançar e a própria oposição também faz discursos que são contraproducentes. Falando um pouquinho sobre 2026, eu vi uma análise do mercado, que é essa análise que guia muitas vezes o Boletim Focus, sobre uma expectativa de que o PIB em 2026 fique abaixo de 2%. Você concorda com essa avaliação? Olha, eu como economista e colega dos que também respondem ao Boletim Focus, que é um grande guia para a economia brasileira, para todos os tomadores de decisão, tenho uma única convicção: normalmente nós erramos nas nossas expectativas. E isso não é má vontade, isso é porque nós temos inúmeras variáveis que vão ser impactantes. Eu vou destacar duas aqui para vocês, até para ter uma honestidade intelectual e uma honestidade acadêmica no que a gente está falando. Primeiro aspecto: quem pode dizer necessariamente quais serão os impactos do acordo comercial Mercosul-União Europeia que a gente está em vias de vê-lo materializado? Isso, basicamente, a gente pode fazer inúmeras análises. Eu imagino que ele seja positivo para o Brasil. Algumas indústrias vão sair perdendo, outras vão sair ganhando, mas ele é impossível de nós destacarmos agora qual vai ser o impacto dele já para 2026. Algumas empresas certamente podem acelerar os seus níveis de investimento já em 2026. Isso vai ser muito bom. E eu diria que quem sai na frente tem chance de ganhar espaço no mercado. Uma outra coisa que vale a pena mencionar é qual é o impacto de curtíssimo prazo da reforma tributária que acaba de ter os seus últimos elementos do marco regulatório sancionado. Então é impossível necessariamente, ela será positiva. Isso é claro para todos que avaliam o mercado econômico brasileiro. Então, nós temos dois aspectos bastante positivos. E um terceiro aspecto, só para chamar a atenção de algo que é impossível de ser avaliado agora, os Estados Unidos, o Donald Trump fez no ano passado o tarifaço. Nós tivemos uma lista de exceção que se ampliou, ou seja, um alívio que o Brasil ganhou, mas há uma outra ameaça de que sejamos todos os países do mundo que têm algum tipo de nível de comercial com o Irã, nós podemos voltar a ser tarifados.
ou sobretaxados. Então, todas essas variáveis, elas são impossíveis de serem previstas ao mesmo tempo. Voltando à sua pergunta principal, os colegas do mercado acham que a gente deve crescer menos do que 2%. Na minha avaliação e nos estudos que eu tenho feito, eu aponto pelo menos um pouco mais do que 2%. Eu diria que estou mais otimista do que a parcela do mercado, até por conta da primeira questão que você fez. O governo atual, ou qualquer governo que esteja naquele instante, certamente não vai querer que o nível de atividade caia. Ainda que o ajuste deva ser feito em 2027, eu não imagino que a atividade econômica no ano de 2026 deva cair abaixo de 2%. Então, eu apostaria minhas fichas aqui em algo mais do que 2%. Interessante, Haroldo. Só para a gente finalizar, eu sei que não tem muito a ver com o tema que nós estamos discutindo agora, mas trouxemos aqui na nossa edição do Jornal Jovem Pan o acordo que foi assinado entre Mercosul e União Europeia. E eu quero saber a sua avaliação sobre, digamos, as consequências positivas na prática que isso possa trazer para a economia brasileira. Olha, eu acho que é um acordo positivo. Como todo acordo, se ele for bem feito entre duas partes tão distintas quanto é o caso do Mercosul e da União Europeia, ele vai trazer ganhos e vai trazer, evidentemente, alguns custos nesta equação. Eu diria que quais são os ganhos objetivos? O agronegócio brasileiro é muito competitivo. É uma das atividades econômicas brasileiras bastante importantes, que traz aí uma segurança alimentar para o Brasil, e essa segurança alimentar se espalha para o mundo. A China recebe essa segurança alimentar do Brasil, os Estados Unidos também recebem muitos alimentos do Brasil, e certamente a União Europeia receberá também, e já recebe alimentos do Brasil. Então, o agronegócio brasileiro é um ganhador objetivo, ainda que existam restrições da União Europeia, e claro, eu também as vejo como importante. Olhando do ponto de vista do agricultor europeu, ele precisa ter um processo em que exista uma clareza de proteção mínima por determinado período, e depois eles vão se ajustando. Do ponto de vista da indústria, que é um outro setor extremamente importante que vai ser atingido, a indústria brasileira será beneficiada. Não toda a indústria e não em todo este processo. Tanto é verdade que o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo lançou uma nota favorável ao acordo. Por outro lado, a Associação Brasileira de Produtores de Máquinas e Equipamentos traz preocupações, e é natural que traga. A Europa é um país, é uma região já repleta de países industrializados, e eles têm vantagens comparativas importantes em relação a nós. Então, um acordo bem feito significa dizer o seguinte: nós temos, de um lado, ganhos objetivos e, de outro, custos para cada uma das partes. Mas eu vejo que, no âmbito geral, é muito provável que o Brasil tenha vantagens, inclusive uma parcela da indústria. Eu discordo de alguns colegas economistas, de muito respeito, inclusive, que será uma tragédia para a indústria brasileira. Ao contrário, eu vejo que a indústria brasileira vai buscar competitividade, já tem feito isso. Existe uma política industrial hoje em curso, que é a Nova Indústria Brasil, e isso vai ajudar muito. E, por último, eu gostaria de trazer um ponto extremamente importante para toda a nossa audiência aqui. O consumidor é que vai ganhar. O consumidor brasileiro e o consumidor da União Europeia vão sair ganhando. Eu imagino que só por esse ponto de vista, isso já vai ser relevante o suficiente para que os governos levem isso adiante. E mais importante, num momento em que nós temos grandes perturbações geopolíticas, especialmente vindas dos Estados Unidos, tanto para a União Europeia, fortalecer suas relações com outros blocos é importante. E para nós aqui do Mercosul, que estamos aqui também com uma geopolítica bastante complicada, basta ver o que aconteceu na Venezuela, a tensão que existe com relação à Colômbia e até mesmo com o Brasil do ponto de vista do tarifaço. Todo este arcabouço nos leva a crer que fazer parcerias com outros blocos econômicos nos ajuda muito. O multilateralismo está em xeque, e esse acordo União Europeia-Mercosul pode ser bastante favorável às duas partes. Haroldo da Silva, obrigado pela conversa conosco. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. É uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pela programação, uma satisfação. Obrigado pelo convite. Grande abraço.